Quem nunca sonhou em ter sua própria empresa? Quando eu fazia estágio numa grande agroindústria, eu sempre ficava pensando assim, cara, como que eu vou fazer para abrir minha grande empresa? Isso aí há 10 anos atrás. E assim que eu me formei, eu tomei coragem e abri meu próprio negócio, cara. E antigamente, lá 10 anos atrás, a gente fazia levantamentos topográficos, mapas cadastrais, licenciamento ambiental e dava para pagar as contas, mas não dava para fazer muita coisa com isso. Foi então, há uns 8 anos atrás, que a gente resolveu partir para a agricultura de precisão. E quando a gente embarcou em agricultura de precisão, isso daí mudou minha história e a história da minha empresa para sempre. Há 8 anos atrás, a agricultura de precisão estava engatinhando ainda, né? E a gente foi chamado por uma das maiores usinas do Brasil, com um canavial de quase 50 mil hectares, para a gente implantar a agricultura de precisão nessa usina. E logo em seguida, passou um ano, a gente implantou, correu tudo bem, uma outra usina próxima viu o trabalho que estava sendo desenvolvido, o trabalho bem feito, e ela nos convidou também. Então a gente chegou a tomar conta de um canavial de quase 100 mil hectares. E desde então minha empresa não parou mais de crescer. Nós compramos equipamentos, veículos, contratamos bastante colaboradores, computadores, montamos o escritório. E o setor de agricultura de precisão desde então, ele vem crescendo cada vez mais. E o mesmo não aconteceu com colaboradores ou com pessoas que estão aptas a trabalhar neste setor. Esse setor está crescendo muito e principalmente agora nos 2 últimos anos, mas principalmente nesse ano, esse setor ele explodiu. Então, se você quiser abrir uma empresa ou se você quiser ser bem sucedido no mercado de trabalho, tem um caminho que é um caminho muito bom e hoje ele é muito propício para isso, né? O que você precisa fazer para se destacar? Bom, você precisa fazer alguma coisa que muitas pessoas querem e que poucas pessoas saibam fazer. E eu indico fortemente que você aprenda a fazer projetos de agricultura de precisão. Quer ver? Ó, eu vou te mostrar uma pesquisa que eu fiz no LinkedIn há 4 dias atrás. Eu fui tentar comparar a agricultura de precisão com algum outro setor aí do agro ou de áreas correlatas, que são os setores mais tradicionais. Então eu peguei para comparar a agricultura de precisão com tratos culturais. Dá uma olhada aí, ó. Quando a gente pega tratos culturais, nós tínhamos 55 vagas, isso aí há 4 dias atrás, tá? Então, 55 vagas para tratos culturais abertas no LinkedIn, a plataforma que eu estou usando. Em agricultura de precisão, nós tínhamos 76 vagas abertas. Agora vamos analisar o seguinte. Aonde que tem mais profissionais capacitados que já estão prontos para trabalhar, que já está pronto para ser contratado? Com toda certeza, é tratos culturais. A agricultura de precisão ela existe aí há 10 anos, vai de forma experimental. Há uns 8 anos para frente, grandes agroindústrias começaram a implantar. De uns 5 anos para cá, ela começou a ficar mais difundida. E só agora que ela está começando a entrar em grandes fazendas e começando, mas bem começando mesmo com o médio produtor rural. E os tratos culturais? Desde que o mundo é mundo. A primeira turma de agronomia foi formada em tratos culturais. Só entenda uma coisa aqui, ó, nada de errado com tratos culturais. Tratos culturais dá dinheiro, vai continuar dando dinheiro, tudo certo. O que eu estou querendo dizer é que existe hoje uma demanda que está reprimida pela falta de colaboradores no setor. Imagina o seguinte, qual que é a tendência aí para os próximos anos, para os próximos 5 anos? É que a agricultura de precisão cresça ainda mais, não é verdade? Então, imagina o seguinte, hoje a agricultura de precisão já tem mais vagas abertas do que tratos culturais. Hoje, na agricultura de precisão, tem menos colaboradores prontos para atuar no mercado de trabalho do que tratos culturais. A tendência é que a agricultura de precisão ainda cresça mais do que isso. Então, você concorda comigo que é um caminho muito proveitoso a gente seguir esse caminho, que é um caminho de fácil destaque, que se você realmente souber fazer, saber o que está fazendo, as chances de você se dar bem, se destacar nesse setor, ela é maior do que você se dar bem, se destacar em algum outro setor que já seja mais consolidados? Então, dá para a gente estabelecer algumas coisas aqui. Dá para a gente estabelecer que hoje a agricultura de precisão ela é o caminho de menor esforço, vamos dizer assim, para você conseguir essa área de destaque. Não que não exija responsabilidade. Não que não exija conhecimento técnico, porque exige muita responsabilidade e muito conhecimento técnico. Mas afinal, o que não exige responsabilidade e conhecimento técnico? Todas as áreas exigem, tratos culturais, plantio, sistematização, preparo de solos,
Todas as áreas, elas necessitam uma certa responsabilidade e um certo conhecimento técnico. Na agricultura de precisão não é diferente isso, nem para mais e nem para menos. O que é diferente? É que imagina que existam lá duas portas, uma porta de tratos culturais e uma porta de agricultura de precisão. Quando a porta abre, entra uma pessoa que está na frente da fila. A fila de tratos culturais é maior, porque tem mais pessoas prontas para trabalhar naquele setor. A fila da agricultura de precisão é menor. Só aí já seria mais rápido você conseguir entrar na porta da agricultura de precisão. Só que além disso, a porta da agricultura de precisão abre cada vez mais rápido do que a porta dos tratos culturais. E ainda, aos próximos anos, com certeza vai aumentar o número de portas na agricultura de precisão. Ou seja, é realmente um setor magnífico e extraordinário que está crescendo absolutamente, absurdamente. Só que olha só, cara, pasmem um dado que eu vou passar para você. Há 4 dias atrás tinham 76 vagas de agricultura de precisão abertas, né? Hoje, eu fui olhar, cara, e são 97 só no LinkedIn. Eu estou utilizando o LinkedIn porque foi fácil, eu digitei lá no Google, vagas para agricultura de precisão, e já me apareceu logo de cara as vagas que tinha no LinkedIn abertas. Foram para 97, cara. Aí aqui, ó, no link de baixo, como vocês podem estar vendo, são 22 no estado de São Paulo, pelo que eu estou entendendo. Agora eu não sei se é mais 22 ou se essas 22 estão dentro daquelas 97, que eu acredito que sim. O mercado está crescendo muito, cara, e nos próximos anos vai crescer absurdamente mais. Quem souber elaborar projetos de agricultura de precisão, dificilmente vai ficar sem trabalhar, cara. Sabe por quê? O que vai acontecer? Ó? As grandes agroindústrias, elas vão no mercado buscar esses colaboradores que tiver. Os que tiver, elas vão levar. E tem uma meia dúzia de gato pingado aí. E as agroindústrias têm dinheiro. E elas vão pagar e vai levar esses caras. Vai faltar pessoas para fazer isso que eles estavam fazendo antes. Ou seja, principalmente para quem quer abrir uma empresa, ou para quem já tem uma, melhor ainda, para quem já tem uma empresa nesse setor, vai conseguir se destacar muito. Imagina que você já tem uma empresa de consultoria, você trabalha com irrigação. Imagina se você coloca no seu portfólio fazer projeto de agricultura de precisão. Imagina que você é revendedor, você coloca no seu portfólio, você já tem contato com os proprietários. Imagina se você é topógrafo, então, você já tem contato com os proprietários, você já vai na área fazer mapeamento, você oferece um produto a mais que eles estão querendo, que existe demanda para isso e que não existe mão de obra para isso. Quando chegou as máquinas agrícolas, predispostas a plantio automático, por exemplo, as vendas dessas máquinas agrícolas, justamente por conta do marketing, justamente por conta da capacidade, da capilaridade das empresas que vendem máquinas agrícolas, John Deere, New Holland, Case, elas venderam muito. E aí acabou acontecendo um problema, que o cara tinha o equipamento, mas não tinha a mão de obra. Isso aconteceu com operadores, porque o cara quase não tem operador que saiba lidar, mas estão treinando, estão tentando se virar. Só que isso aconteceu principalmente com a parte de planejamento. Não tem ninguém para fazer o projeto, para poder pôr para rodar essas máquinas. Então hoje, os caras têm um puta potencial na mão, os produtores, mas não usam esse potencial. A maioria dos produtores, eles plantam utilizando o AB, por exemplo. Se você não é do setor da agricultura de precisão, provavelmente você não vai entender o que é esse AB. Eu já vou explicar aqui nesse vídeo. Mas você que é do setor da agricultura de precisão vai saber que eu estou falando. A maioria dos produtores hoje planta utilizando o AB. Continuou deixando a decisão vir do campo e não do escritório. O que é o AB? O plantio AB é o seguinte: com os computadores de bordo e com o satélite em cima do trator, bom, se você sabe aonde o trator está e se você tem um computador de bordo que consegue falar para onde o trator deve ir, imagina que se você pega uma área que é quadrada, vai lá no escritório e no escritório você faz vários cenários. Você tenta plantar de assim primeiro, sem plantar, no computador. Faz de assim primeiro, depois faz de assim, depois faz na diagonal, depois você consegue variar de formas mais seguras para não ficar muito em desnível e não acabar transformando num caminho preferencial para a água, né? E você pode fazer de forma mais segura, de forma mais arrojada, enfim, você pode planejar no escritório. Só que no escritório você vai ser com vários números para sentar numa mesa e decidir qual formato você vai plantar.
A partir do momento que você decidiu, você faz o projeto, leva o projeto para o trator e o trator planta sozinho. O operador vai ali para fazer a manobra, ou às vezes dá até para você fazer o projeto com a manobra, o operador vai ali para tomar conta dos implementos e das outras coisas. Esse planejamento ele gera um ganho, ele gera uma economia monstruosa para o proprietário. Porém, a maioria dos proprietários tem o equipamento pronto para fazer isso, mas não faz. Sabe por quê? Porque não tem profissional para fazer isso para ele. Ele até tenta ir para o mercado de trabalho, procurar algum profissional, ou tenta contratar alguma empresa, mas simplesmente não tem. As empresas que têm já estão saturadas, elas não conseguem absorver mais demanda. E aí o cara vai para o AB. O que é esse AB? O operador lá no campo, o operador olha para a área e fala assim, cara, eu vou pegar um ponto lá, vou pegar um ponto aqui, quase sempre esse ponto ele está margeando algum carreador, ele tem algum ponto de referência ali, vou pegar um ponto lá, um ponto aqui, gero o ponto A e o ponto B, o trator vai traçar uma reta entre esses pontos e a partir dali ele vai replicar esses pontos. Melhor isso do que o plantio antigo. Porém, é muito, mas muito melhor você conseguir fazer o planejamento e já mandar para o trator. No planejamento, você não corre o risco de, às vezes, beleza, onde o cara está vendo a área aqui, é melhor que ele faça nesse sentido. Ele começa a plantar, vai indo, vai indo. E tem área que vai a perder de vista, o cara não está vendo lá do outro lado. A hora que chega no outro lado, esse tiro ele está muito íngreme, pega uma descida muito grande, ou mesmo que vai um encarregado, o encarregado circula a área, olha a área inteira, pega uma folha de caderno, risca. Gente, para que isso? Tem um computador para você fazer. Você consegue analisar, depois você consegue jogar as curvas de nível por baixo para saber se está em desnível, se não está em desnível. Você consegue jogar imagem de satélite por baixo para você ver o que tem do lado, se está recebendo contribuição de água externa em algum ponto. Ó, esse ponto aqui, ele recebe uma contribuição importante de uma rodovia que tem. Aqui tem bem uma galeria que desemboca a água aqui. Aqui a gente vai fazer arriscando, com certeza você vai estourar a sua área dali para baixo. Então ali você precisa fazer em nível. Esses detalhes no computador eles são super banais. Vocês vão ver, acompanhem a gente nos canais Rafael Sarante, que vocês vão ver que esses detalhes no computador são super banais, que são super difíceis ser analisado isso pelo operador ou pelo encarregado que está lá na frente. Muitas propriedades rurais utilizam também do seguinte método. Há 10 anos eu planto assim, a minha área não estoura, eu não tenho carreamento de semente, ou seja, minhas sementes a água não leva elas não acumulam só num canto e fica sem num canto e com muita no outro, não está acontecendo isso, então eu vou continuar plantando assim. Beleza, o cara tem o trator, tem o GPS, tem um computador de bordo, tem o sensor de roda, gastou uma fortuna para fazer essa parada, certo? Então para quê? Se você fizesse isso no computador e mudasse o formato, que ficasse seguro do mesmo jeito e que além disso aumentasse em metros lineares a quantidade de planta que você põe ali dentro. Porque sim, é possível. Temos um vídeo aí onde nós pegamos a mesma área, eu vou tentar falar o número de cabeça aqui, eu acho que é isso. Nós pegamos a mesma área, mudamos o formato, o sentido do plantio, e a gente mudou em 50 mil metros lineares de linha, ou foi 5 mil metros? Acho que foi 50 mil metros lineares de linha. Sabe o que é isso? Linha é onde vai sua planta. Nós aumentamos em 50 mil metros de planta, só porque a gente mudou o formato. Ah, mas ficou menos seguro, ficou mais seguro, isso tudo é planejado. Isso tudo, antes de ser levado para o campo, antes do trator sulcar, você faz um estudo de declividade, você faz um estudo de água, né, para saber se tem água externa, de conservação do solo, né? Então, são tantas vantagens que nós temos na agricultura de precisão e que elas não são utilizadas na sua plenitude, isso gera um grande desperdício de potencial, né? Porque você tem um puta de um potencial ali com o produtor rural. E o produtor rural simplesmente não usa porque não tem mão de obra. Você que está chegando nessa área, engenheiro florestal, técnico agrícola, agrônomo, ambiental, você que está chegando nessa área, não se interessa também por ela, vai querer ir para as outras áreas. Olha que desperdício de potencial que nós temos aí, cara. Então, aproveita que a onda
ainda tem pouca gente surfando nessa onda, porque tem muito pouca gente surfando nessa onda mesmo. Isso não vai mudar agora dentro desse ano, não vai mudar talvez nem no ano que vem isso, porque vai ser muito grande a necessidade, vai ser uma explosão da necessidade de colaboradores que entendam de projetos de agricultura de precisão, né? Sem contar que hoje todas as áreas que você vai dentro de uma grande agroindústria já está assim, tá? De grandes fazendas e médias fazendas ainda não. Mas todas as áreas que você for, você vai ter que entender um pouquinho de projeto de agricultura de precisão, cara. Porque todas elas vão estar sendo executadas, planejadas com o projeto de agricultura de precisão. Você vai trabalhar numa usina, por exemplo, no setor de plantio. O que vai acontecer se você for tomar conta de uma frente? A frente vai plantar com um projeto. E se você não souber nada de projeto, mas nada, aí você chega lá no escritório, o cara tá lá fazendo um projeto e fala, não, tem que ser assim por causa disso, você não sabe nada, você não vai nem conseguir argumentar. Que profissional você é hoje se você não souber nada sobre projeto de agricultura de precisão? Você simplesmente vai ser um profissional que vai ter que falar assim, benção, sabe? Vai ter que acatar o que vem do setor de agricultura de precisão. Então, vai surgir uma segunda demanda, que essa demanda eu não estou nem contando com ela ainda, mas que vai surgir, que é o seguinte, profissionais de outras áreas, o cara que trabalha na nitratos, ou principalmente vai em preparo de solos. O cara que trabalha em preparo de solos não sabe nada de projeto de agricultura de precisão. Vai ser preferível ter uma pessoa que saiba de projeto de agricultura de precisão e não saiba de preparo, trabalhando no preparo, do que uma pessoa que sabe de preparo e que não sabe de projeto de agricultura de precisão. Porque de nada vai adiantar ficar aquele jogo de empurra, que é o que você mais vê por aí. Quem trabalha em agricultura de precisão vai entender certinho o que eu estou falando. O que mais acontece por aí é jogo de empurra. A agricultura de precisão tenta fazer o melhor possível, entrega para o preparo, esperando uma contribuição, ou do preparo, ou do plantio, falando, ó, cara, esse ponto aqui eu acho melhor a gente mudar. Esse outro. Só que os caras não têm conhecimento, zero conhecimento. O que acontece? Planta do jeito que tá, prepara do jeito que tá, e aí dá um problema. O que começa a acontecer? Um jogo de empurra. Ah, mas isso era pro cara ver, e o cara fala que não, que isso daqui era pro outro ver. Hoje, isso é o que mais acontece nas grandes agroindústrias. Por quê? Porque falta conhecimento de agricultura de precisão. Falta conhecimento de agricultura de precisão em todos os colaboradores. A agricultura de precisão chegou para que todos os setores vão ser modificados por ela. Pode comparar a agricultura de precisão com a chegada do computador. Mesmo a pessoa que não trabalha no computador, ele precisa ter algum conhecimento para poder argumentar, para poder melhorar algum procedimento, para poder esclarecer alguma coisa. Não adianta simplesmente você falar, ah, mas eu não sei mexer com isso, então a culpa é de quem sabe. Hoje, com a agricultura de precisão, ainda acontece isso porque as empresas de o setor de RH ainda está refém, porque não tem quem sabe de agricultura de precisão. Então vai ter que contratar os caras que não sabem mesmo. E eles estão ali e essa é a metodologia. Deu um problema, deu alguma coisa de errado, começa a empurrar para a agricultura de precisão. A agricultura de precisão empurra para os caras e fica nisso. Quando isso vai solucionar? Quando todo mundo entender que a agricultura de precisão hoje, ela é a infraestrutura da agronomia, ela é a infraestrutura da engenharia florestal, ela é a infraestrutura da conservação de solos, da ambiental, ela é a infraestrutura dessas questões todas aí. Quando você está falando ali sobre um projeto de plantio, o projeto de plantio ele vai influenciar no seu preparo, porque o preparo ele tem que ser pensado no plantio. Veja bem, antigamente como que você levantava curvas de nível? Você simplesmente pedia para um topógrafo e um ajudante. O cara que tinha menos conhecimento técnico era o cara que ia na régua. O que tinha um pouquinho mais de conhecimento técnico ficava no nível. O cara da régua, a decisão é dele. Imagina o seguinte, vou tentar fazer um exemplo para vocês. Ó, vou pegar esse caderno aqui. Ó. Imagina que você tenha essa inclinação aqui numa área, certo? Você quer fazer uma curva de nível. Só que imagina que em algum trecho desse caderno ele fique reto. Ou seja, você não tem mais um ponto só onde dá o nível. Você teria uma faixa onde você poderia ir para cima ou você poderia ir um pouquinho para baixo. Então você está fazendo sua curva, chegou um ponto que é plano. Você pode fazer isso com a curva ou você pode fazer isso com a curva. Você pode escolher ou você pode continuar reto. A pessoa que tem pouco conhecimento fica na régua, às vezes a curva está se desenvolvendo bonitinha, o cara faz isso, ó. Cara, olha, isso acontece em mais de 90% das nossas áreas agrícolas.
Não é pouco, isso é demais, só que isso ainda não aparece. Você não vê proprietários rurais falando sobre isso. Isso você já ouve dentro de grandes agroindústrias, em centros muito tecnológicos você já ouve falar disso. Isso, daqui a alguns anos, isso vai ser tão banal, as pessoas vão pensar assim, cara, como que eu não vi isso antes? Como que a gente nunca parou para pensar nisso antes? Então, hoje, quando você vai fazer o preparo, você já faz o preparo, a curva de nível, pensando em como vai ser o seu projeto de plantio. Não faz simplesmente o preparo e depois ver como fica o plantio igual se fazia antigamente. Não, você já planeja o seu preparo para o jeito que você quer que fique seu plantio. Então vai precisar de profissionais em todos os setores. Você vai precisar conhecer de projetos de agricultura de precisão para trabalhar em outros setores que não sejam de projetos de agricultura de precisão. Um outro aspecto muito importante também é que a agricultura de precisão, ela também gera um controle muito grande. Porque a partir do momento que você faz um projeto de plantio, por exemplo, no seu projeto de plantio já vai te falar quantas horas você vai levar para plantar aquele local. Quanto de óleo diesel você vai gastar para plantar aquele local. Vai falar, ele dá vários dados que servem para um bom planejamento. Sem contar que a agricultura de precisão, ela economiza dinheiro. Então, olha só, você melhora na sua gestão, você planeja com antecedência e você economiza. Esse cenário ele é perfeito para fazer com que os produtores rurais, com que as grandes agroindústrias, queiram entrar no setor da agricultura de precisão. E o que limita elas de entrar é porque você não está lá. É porque está faltando você no setor de projetos de agricultura de precisão. Hoje, o setor de projetos de agricultura de precisão lhe dá muito dinheiro. Um hectare de projeto de linha de plantio, a minha empresa tem contrato e a gente cobra R$ 35,00 no hectare de projeto de linha de plantio. Sem contar que para você fazer o projeto de linha de plantio, você precisa ter um mapa cadastral e um mapa planeotimétrico. Isso custa dinheiro para fazer. Alguém tem que fazer isso. As agroindústrias precisam de mapa cadastral, as agroindústrias precisam de mapa planeotimétrico. Se você já trabalha com agricultura de precisão, automaticamente, obrigatoriamente, você já tem esses dois mapas. É mais 2 subprodutos que você não tinha nem pensado e que vai ser gerado automaticamente pelo simples fato de você estar fazendo projeto de agricultura de precisão. Tem também a parte da aplicação por taxa variável. A aplicação por taxa variável, ela economiza absurdamente a quantidade de adubo, a quantidade de corretivo que você passa na área, porque antigamente você pegava várias amostras dentro de um talhão, então você pegava várias amostras dentro daquele mesmo talhão, e você tirava uma média e aplicava, fazia sua correção de acordo com essa média. Mas, gente, é claro que tem partes do talhão que vai precisar de mais adubo, e vai ter parte do talhão que vai precisar de menos adubo, mas isso é evidente. Aí agora a gente pensa assim, né? Por que não pensaram nisso antes, né? E aí surgiu a técnica de aplicação por taxa variável, enfim. Cara, o setor de agricultura de precisão é bem grande. A parte de projetos de agricultura de precisão ele está entrelaçado em tudo isso daí. E aqui nos canais Rafael Sarante a gente vai falar bastante sobre projetos de agricultura de precisão. Eu tenho certeza que você que é desse setor aí, ó, engenheiro ambiental, florestal, agrimensor, topógrafo, técnico agrícola, agrônomo, eu tenho certeza que você vai gostar muito dos conteúdos do canal Rafael Sarante. Tenho certeza que isso vai contribuir muito para o seu aprendizado e que os conteúdos que a gente fala aqui vai te ajudar a expandir seus horizontes e talvez conseguir oportunidades aonde vocês não viam antes. Eu vou deixar para vocês aqui na descrição do vídeo, em algum lugar aí, para onde você vai assistir esse vídeo completo. E aí, lá onde você assistir esse vídeo completo, vai ter vários outros vídeos. A gente fala sobre RTK e RTX, qual que é a diferença, qual que é melhor. A gente já mostrou aqui como fazer um projeto de agricultura, um projeto de sulcação, um projeto de linhas de plantio. A gente já mostrou aqui como fazer um projeto de aplicação por taxa variável, já mostrei como usar Quantum GIS, como usar o AutoCAD. Nós temos inclusive um mini curso que está aí no YouTube, que dá para você assistir aí, sobre AutoCAD, bem introdutório ao AutoCAD, bem legal. Tem uma Masterclass que a gente fez ensinando como que faz um desenho de uma matrícula, como que faz um mapa e um memorial descritivo. Cara, esse canal ele é bem legal, tenho certeza que você vai gostar muito. Então, se inscreva lá no YouTube, curta a nossa página do Face ou segue a gente lá no Instagram, tá bom? Todos eles chamam Rafael Sarante. Se digitar Rafael Sarante, você vai achar os canais aí.
Beleza, pessoal? Um forte abraço para vocês.